Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro de Josué, do capítulo 12, versículo 1 ao capítulo 14, versículo 15. Lista dos reis vencidos. Estes são os reis que os israelitas derrotaram e cujos territórios ocuparam além do Jordão, para o nascente, desde a torrente de Arnon até o monte Hermon, com a planície ao oriente. Seom, rei dos amorreus, em Hesebom. Seu domínio estendia-se desde Aroer, à margem da torrente de Arnon, e desde o meio da torrente, sobre a metade de Galaade, até a torrente de Jaboque, fronteira dos amonitas, e desde a planície até o mar de Seneret, ao oriente, e até o mar da planície, o mar salgado, para o lado oriental, pelo caminho que vai a Bet-Simote, e do lado meridional até o pé das encostas do monte Fasga. Em seguida, a terra de Og, rei de Bazã, um dos sobreviventes dos Refaíns, em Astarote e Edrai, que reinava sobre a montanha de Hermon, sobre Sálica, sobre todo o Bazã, até a fronteira dos Gessureus e dos Macateus, e até o meio de Galaade, limite de Seom, rei de Hesebom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel derrotaram-nos. E Moisés, servo do Senhor, deu sua terra aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Estes são os reis da terra que Josué e os israelitas derrotaram aquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-gal, no vale do Líbano, até a montanha nua que sobe para Seir. Josué deu sua terra em possessão às tribos de Israel, dividindo-as segundo suas famílias, tanto na montanha como nas planícies, e sobre as colinas, no deserto e no Negebe, toda a terra dos Iteus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferezeus, dos Heveus e dos Jebuseus. Foram eles o rei de Jericó, o rei de Ai, perto de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jerimote, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gazer, o rei de Dabir, o rei de Gader, o rei de Erma, o rei de Ered, o rei de Libna, o rei de Odolão, o rei de Maceda, o rei de Betel, o rei de Táfina, o rei de Ofer, o rei de Afec, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Semeron, o rei de Axaf, o rei de Tanak, o rei de Magedo, o rei de Cádiz, o rei de Jacanã, no Carmelo, o rei de Dor, sobre os altos de Dor, o rei de Gojim, em Gálgala, o rei de Tersa, ao todo 31 reis. Parte 2. A divisão da terra prometida. A Transjordânia. Josué estava velho, avançado em anos, e o Senhor disse-lhe: Tu estás velho de muita idade, e resta ainda um grandíssimo espaço de terra a conquistar. Eis o que resta: todas as províncias dos filisteus, toda a terra dos gessureus, desde o Chior, que corre defronte do Egito, até os limites de Acaron para o norte, região considerada como Cananeia, os 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Azote, o de Ascalon, o de Gete e o de Acaron. Os heveus ao meio-dia, toda a terra dos cananeus e Maara dos sidônios, até Afec e a fronteira dos amorreus. A terra dos gebalitas e todo o Líbano para o oriente, desde Baal-gade
ao pé do monte Hermon até a entrada de Amate. Todos os habitantes da montanha, desde o Líbano até as águas de Mazerefote, todos os sidônios. Eu os expulsarei diante dos israelitas. Reparte, pois, essa terra por sorte em herança a Israel, como prescrevi. E agora, divide essa terra entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Os Rebunitas, os Gaditas e a outra metade da tribo de Manassés tinham recebido de Moisés sua parte além do Jordão ao oriente, assim como Moisés, servo do Senhor, lhes tinha marcado. Desde Aroer, que está situada na margem da torrente de Arnon, e desde a cidade que está no meio do vale e toda a planície de Medaba até Dibon. Todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinava em Ezebom, até a fronteira dos amonitas. Galaad, o território dos Gessureus e dos Macateus, toda a montanha de Hermon e todo o Bassã até Saleca, todo o reino de Og, em Bassã, que reinava em Astarote e Edrai, último resto da descendência dos Refaíns. Moisés bateu-os e expulsou-os. Os filhos de Israel, porém, não expulsaram os Gessureus nem os Macateus, e assim esses povos ficaram habitando até o dia de hoje entre nós. A tribo de Levi foi a única que não recebeu herança de Moisés, porque os sacrifícios oferecidos pelo fogo ao Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como ele lhe havia dito. Moisés havia, pois, dado aos Rubenitas a sua parte segundo as suas famílias. Seu território partia de Aroer, situada na margem da torrente de Arnon, e da cidade que está no meio da torrente, e compreendia toda a planície junto de Medaba, Ezebom e todas as suas cidades na planície, Dibon, Bamote-Baal, Bet-Baal-Maum, Jassa, Sedimote, Mefate, Cariataim, Sabama, Sarat-Azar, na montanha do vale, Bet-Fogor, as encostas de Fasga, Bet-Gesimote, todas as cidades da planície, todo o reino de Seom, rei dos amorreus, de Ezebom, que Moisés havia derrotado com os príncipes de Madian, Eve, Recém, Sur, Ur e Rebé, tributários de Seom naquela terra. Entre os que foram mortos pela espada dos israelitas, figura também o adivinho Balaão, filho de Beor. O rio Jordão ficou sendo o limite do território dos Rubenitas. Tais são as cidades e aldeias que couberam aos Rubenitas, segundo suas famílias. Moisés deu também aos Gaditas uma parte segundo suas famílias. Seu território foi o seguinte: Jazer, todas as cidades de Galaad, a metade da terra dos Amonitas até Aroer, defronte de Raba, desde Ezebom até Rabot-Masfé e Bitonim, e desde Manaim até a fronteira de Dabir, e no vale de Bet-Arão, Bet-Nenra, Socote e Safon, restos do reino de Seom, rei de Ezebom, o Jordão e seu território, até os confins do mar de Cenerete, além do Jordão para o ocidente. Tal foi em cidades e em aldeias, a partes dos Gaditas, segundo suas famílias. Moisés dera também a meia tribo de Manassés aos seus filhos, segundo as suas famílias, a sua parte. O seu território compreendia Manaim, todo o Bassã, todo o reino de Og, rei de Bassã, e todas as aldeias de Jair em Bassã, 60 localidades. A metade de Galaad, Astarote e Edrai, cidades do reino de Og, em Bassã, foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, isto é, a metade dos filhos de Maquir, segundo suas famílias. Tais são as partes que Moisés distribuiu nas planícies de Moabe, além do Jordão para o oriente, de fronte de Jericó. A tribo de Levi, porém, não deu herança alguma, porque o Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como ele lhe tinha dito. Divisão da Palestina. Eis as partes que os filhos de Israel receberam em herança na terra de Canaã, que lhes deram o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes de família das tribos de Israel.
A repartição fez-se por sorte pelas 9 tribos e meia, como o Senhor havia prescrito, por meio de Moisés. Porque as outras 2 tribos e meia, Moisés tinha dado sua parte além do Jordão. Mas não deu parte alguma aos levitas. Os filhos de José formavam, com efeito, 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, mas apenas cidades para habitarem, e os arredores dessas cidades para os seus rebanhos e os seus bens. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim fizeram os israelitas e dividiram a terra. Parte de Calebe. Os filhos de Judá vieram ter com Josué em Gálgala, e Calebe, filho de Jefoné, o cenezeu, disse-lhe: Sabes o que o Senhor disse de mim e de ti a Moisés, homem de Deus, em Cades Barne? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barne a explorar a terra, e eu lhe fiz um relatório perfeitamente sincero. Meus irmãos que tinham ido comigo desanimaram o povo, mas eu segui fielmente o Senhor meu Deus. Naquele dia, Moisés fez este juramento: A terra que pisaste será a tua parte e a de teus filhos para sempre, porque seguiste fielmente o Senhor meu Deus. Pois bem, eis que o Senhor conservou minha vida como prometeu. 45 anos são passados desde que o Senhor assim falou a Moisés durante a marcha de Israel pelo deserto. Tenho hoje 85 anos e acho-me ainda robusto como no dia em que Moisés me enviou, e sinto-me tão forte como naquele tempo, tanto para a guerra como para qualquer outra missão. Dá-me, pois, este monte que o Senhor me prometeu naquele tempo, porque naquele dia ouviste que se encontram Enassim neste lugar, e também grandes fortalezas. Se o Senhor estiver comigo, conseguirei despojá-los, como ele disse. Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebrom como herança. Eis porque Hebrom pertence até o dia de hoje a Calebe, filho de Jefoné, o cenezeu, porque ele seguiu fielmente o Senhor Deus de Israel. Hebrom chamava-se outrora Cariate Arbé. Arbé foi o maior homem entre os Enassim, e a terra ficou a partir de então tranquila e sem guerra.